Valeu! Cheguei, pessoal. Tá boa? Tô boa. Boa noite. Boa noite, que privilégio ter você aqui, Ah, que chique tá aí. não é? Gente, para contextualizar, a Caína foi a primeira pessoa que eu dei oi no curso de pedagogia, não foi, Cacá? Foi uma Nosso história de apelido, amor, né? nosso apelido na faculdade era Junta, que a gente fazia absolutamente tudo junto, e não tinha como a gente não te trazer pra cá, né, amiga? Porque o Pedro é o meu junto do mestrado. Então a gente tinha que te trazer. Seja muito bem-vinda. Meu óculos tá dando um reflexo, menina. É, eu nem coloco óculos porque sempre dá É, eu acho reflexo. que eu vou tirar. É, aí me incomoda. Eu É, não tenho é olhos porque verdes, eu, gente. Pra que eu vou ficar com reflexo verde aqui? é porque eu fico aqui lendo o roteiro pra eu não me perder e eu sou míope, né? Então, mas enfim, Nath, a gente te ama também. Vai ser muito difícil eu conduzir essa conversa hoje, gente. Tô nervosa. Ai, Ai, ai. eu Aqui sigo só numa tem gente que linha. se ama. Eu sigo numa linha de só tô chamando gente muito amiga, tá sendo muito difícil isso, gente. Mas, então vamos começar, né? Fazer o negócio direito, Caena. Eu vou te chamar de Cacá, eu não consigo te chamar de Caena, mas, gente, essa é a Caena. Formou em pedagogia, né, Cacá? Eu não vou. Eu e o Pedro, a gente sempre acha que quando alguém vai falar de alguma coisa, a gente tem que saber de onde ela tá falando, né? Como que ela chegou aqui e tudo mais. Então, se apresente, fique à vontade. Então, gente, muito boa noite. Obrigada, Mani. Vou te chamar de Mani, porque eu não vou Pode. ficar te chamando de Amali. Gente, não Não vai ter dá, jeito. gente. É muita emoção, são muitas emoções. Ai, ai. Mas então, pessoal, sou pedagoga, da mesma turma da Mani. Depois que eu me formei, fui trabalhar e a primeira turminha foi onde tudo começou, essa história aí de educação emocional. Foi na prática. E aí, Uhum. depois de praticar, decidimos, eu e meu marido, Rodrigo Ferretti, que é psicólogo, decidimos que a gente ia empreender e montar um trabalho com as emoções, porque a gente tinha muito hábito de conversar, né? Eu sempre Uhum. trazia os casos das crianças para entender melhor as Uhum. crianças, né? Com ele me explicava as coisas, e a gente discutia, nossa, como é que as coisas têm relação com a infância. E aí a gente decidiu criar o Espaço das Emoções, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui. E hoje a Uhum. gente faz esse trabalho virtual, online, com os pais, de orientação parental, como lidar com as emoções, como lidar com as emoções das crianças, como ensinar as Uhum. emoções para as crianças, todo esse processo de alfabetização emocional. E eu agora estou numa nova linha aí do Espaço das Emoções, que é diretamente com as crianças, um trabalho online, que está sendo Uhum. novo aí, que está muito legal, está novinho, mas vai vir coisa bacana E aí. começou com a quarentena, Cacá, essa ideia? De ser com as crianças Hum, ou não? não, eu já estava gravando esse curso online antes da quarentena. Inclusive, eu Aí gravei agora ele você. todo antes da quarentena. Ah, entendi. É porque você tá fazendo lives também, né, para criança. Por Tô. isso que A eu. live das crianças também estava antes da quarentena. E Ah, aí, durante a quarentena, eu intensifiquei um período todos os dias, por umas 2, 3 semanas, e depois eu aham. voltei uma vez por semana. Entendi. Toda Aí você semana tem conta live. história, né? Conta É, história, conversa. É muito quem bom. acompanhou aqui a Natália do Sensoriando, né? Que a gente já fez uma live com ela. O projeto de contação de história era das duas, o Encantando Contos, né, Cacá? Ai, Então, gente, que saudade. saudade. Então, esse negócio de contação de história tá no sangue, né, amiga? É, Ai, que delícia. Bom, gente, a gente quis chamar a Cacá aqui porque a gente acha que eu sou uma pedagoga que defende a bandeirinha do afeto sempre, todo mundo sabe, que me conhece sabe, mas a gente acha que nesse momento, principalmente, né, Cacá, de quarentena, nós adultos, quando eu conversei com a Marcela também, ela estava falando pra gente que adulto tá difícil, né? Como é que a gente lida com as crianças nessas coisas também?
Então, assim, vamos. Se alguém quiser ir fazendo pergunta também, acho que é legal falar isso, né? Pode fazer, o Pedro tá anotando e no final também a Oi, gente abre. Pedro! Prazer! E no final a gente abre um espacinho também para se alguém quiser perguntar mais. Mas então, vamos começar a conversa. Vamos falar um pouquinho do que é a educação emocional, por que ela é importante, como que funciona. Toda sua palavra. Vamos lá. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um curso para professores. E aí uma pessoa falou assim para mim: educação emocional? Isso não existe. Educar sentimento? De onde você tirou isso? Senhor. E aí eu achei. Mas eu achei ótima essa pergunta, porque isso é um conceito recente, né? Não é um conceito. Eu não vi na faculdade, você viu por acaso, Mani, o termo educação emocional? Tinha disciplina, né, de educação emocional? Mal esse tema, disciplina de didática, dessas coisas assim. Mal, muito mal. Não teve esse termo, educação emocional. Né? Na área de psicologia, a gente viu sobre afetividade. Então, no meio... Não é formada há tanto tempo assim, né, Cacá? A gente não é formada há muito tempo. Então, gente, Juju. No meio... Juju também não viu, tá vendo? Eu tô doida. E olha que eu estudava, hein? Comia livro. Mas, esse tema é muito recente, então é super natural as pessoas ficarem meio na dúvida. É possível educar a emoção? Como assim? Né? Como é que se educa a emoção? Só que, cada vez mais, inclusive a cada semana eu venho vendo na internet mais pessoas falando de educação emocional. Então isso está se popularizando, que bom. Que bom. Graças então a o que é educação emocional? É o processo educativo focado nas emoções, que a gente utiliza a alfabetização emocional. Da onde que eu tirei esse termo alfabetização emocional? Do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que foi publicado na década de 90. Então, pra você ver que isso não é tão recente assim. Sim. Né? Já está aí há um certo bom tempo que a gente já poderia estar aprendendo, mas tudo bem, paciência. Né? Vamos recuperar o tempo perdido, né? Isso. Então, a educação emocional é um processo que eu vou ensinar para as crianças o que são as emoções, para que servem as emoções, como identificar as emoções em mim, como identificar as emoções nos outros. Vou ensinar essa criança a lidar com as emoções, como que ela lida quando ela estiver sentindo raiva, e como é que ela lida quando ela estiver sentindo ansiedade, o que ela pode fazer, né? Tudo isso faz parte do processo. Também, a gente ensina para as crianças sobre a empatia, sobre os relacionamentos. Então, é um conjunto de fatores que estão incluídos aí nesse processo de educação emocional. Que a gente eu utilizo o método de alfabetização emocional. Existem vários nomes, né? Mas, Cacá, esse nome de alfabetização emocional é muito didático, porque a gente bota também num patamar de importância, né, da educação emocional. Porque se a alfabetização é tão importante, a alfabetização emocional é até mais, né? E aí a gente pode traduzir de uma forma bem simples que a alfabetização emocional eu vou ensinar a criança a ler, escrever, interpretar as emoções. Né? No sentido simbólico. Então, esse é o processo. Qualquer criança de qualquer idade, gente, é incrível, qualquer idade, pode começar a aprender sobre as emoções. É claro que cada idade tem a sua linguagem, né? Tem a sua didática, tem todo o seu processo aí. Os adolescentes podem aprender? Com certeza, podem aprender. Vai ser diferente das crianças? Vai. Com certeza. Os adultos podem aprender? Deveriam, né? Só que a questão dos adultos é diferente, porque já não é uma pessoa de fora educando esse adulto. Aí com o adulto já é a autoeducação emocional. Eu não tenho como pegar você, Mani, e falar, Mani, eu vou te alfabetizar emocionalmente. Não vai rolar. Mas deveria. Tô brincando. Eu não tenho nenhuma paciência com adultos, tô brincando.
Deus. Mas isso não acontece porque o adulto já passou da fase, né, de ser educado. Aham. Se ele quiser aprender a lidar com as emoções, ele vai ter que se autoeducar. É claro que existe lugar dele buscar? Sim. Mas aí é ele com ele, né? Ele com ele mesmo. Entendi. E assim, a gente parte do mesmo pressuposto de algumas coisas da educação que quanto mais cedo melhor ou não necessariamente? Quando é Ai, educação emocional de criança. quanto mais cedo, melhor, com certeza. Quanto mais. Quanto Imaginei. idade? É na barriga, já tá bom demais, entendeu? Outro Nem dia eu nasceu tava, ainda. outro dia eu tava assistindo uma live no Segredos da Infância, que é um outro projeto da Natália, e a fonoaudióloga estava falando que esse negócio de conversar com o neném e fazer voz carinhosa para neném quando ainda está na barriga é real, né? Então eu imagino que a educação emocional siga mais ou menos É esse porque mesmo a sentido. educação emocional tem um pressuposto muito importante que é o acolhimento, que tem a ver com a Aham. afetividade que a gente estuda, né? Na, Uhum. na, na, na pedagogia. Então, Uhum. o acolhimento, ele é fator essencial para eu poder educar emocionalmente alguém, uma criança. Se eu Uhum. não acolho o que ela sente, se eu não acolho quem ela é, se eu não respeito ela, eu não vou conseguir Uhum. educar, eu não vou conseguir alfabetizar não. Sim. Porque educação emocional não é uma coisa seca, como se eu fosse alfabetizar uma criança, aprender a ler e escrever, sem afetividade, de uma forma seca. Não é assim. Isso não Uhum. funciona. Não é assim, que emoção é essa? Que emoção é? Isso não é alfabetização emocional. Não é mostrar Existe. carinha feliz e triste e raiva, né? Não é só você mostrar e perguntar para a criança se ela sabe identificar a expressão. É muito Uhum. além disso. Mas qualquer pessoa que se interesse, que queira aprender sobre isso, pode educar emocionalmente uma criança. Isso é muito bom. Eu não preciso ser Uhum. formada em alguma coisa para poder fazer isso. Sim, entendi. Tá, e aí, pensando nisso, como, principalmente agora da quarentena, mas não necessariamente na quarentena, a gente pode pensar no geral, né? Como que essa educação emocional influencia no dia a dia da família? Tanto da criança, como dos pais, ou de quem cuida da criança, ou até na escola. Olha, gente, eu vou até contar para vocês uma coisa que eu fiquei só, a pessoa fica sorrindo, né? Porque ela fica feliz. Fiquei sabendo hoje de uma família que eu atendi, e aí o feedback foi o seguinte: nossa, estou muito feliz dessa família, a mãe falando, estou muito Aham. feliz de ter feito um processo de orientação com a Caena antes da pandemia, porque a nossa vida está muito boa. Porque Que a gente está glória! lidando muito bem, a gente está convivendo bem, a gente está dando conta de conviver. Gente, Nossa, isso é pensa uma que é bênção. isso. É, porque tanta gente com tanta dificuldade, né? Porque Então, como é que vai influenciar na família? Vai influenciar na convivência. Gente, você quer uma coisa mais importante do que uma convivência harmoniosa? Todo mundo nossa, dentro de casa? de dentro pra fora, né? Tudo flui quando é assim. É. Achei que você ia falar alguma coisa. Não, mas Não, tô então. esperando. Tá bom. Então, assim, a convivência harmônica é um dos grandes benefícios para a família, Uhum, né? Então, essa família, ela estava passando por muitas dificuldades, muitas brigas, todos os dias. As crianças com alto descontrole emocional, alto uhum. descontrole mesmo, tendo comportamentos agressivos, tendo comportamentos muito desafiadores, mas muito desafiadores. Aham, Que as pessoas olham para a criança e vão logo julgando. Ah, esse menino é mal aham. criado, esse menino é sem educação, não tem mãe não. Esse é É, o olhar que ô as pessoas têm, Cacau, né? e você falando isso, a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes a criança não sabe o que que ela tá sentindo, ou não sabe mostrar para as pessoas como que ela tá sentindo, né? O que que ela tá sentindo. E aí tem esse descontrole, né, que você tá falando. Se nós adultos temos Uhum. dificuldade de identificar o que a gente sente, dar nome para o que a gente sente na hora que a gente sente. Se a É, gente tem problema de relacionamento por conta de dificuldade de expressar os sentimentos, pensa-se como serão as crianças. é. Porque as crianças, gente, vamos lembrar que elas são
é muito mais emoção do que razão. Nós adultos somos muita emoção, mas a gente tem uma coisa que se chama cérebro desenvolvido, maduro, pelo menos é o que se espera, né? E que a gente consegue filtrar melhor as informações, pensar melhor antes de reagir. Onde pode, não pode reagir também, né? Que a criança muitas vezes pega pirraça no shopping, ela tá exausta de andar no shopping. Total, total. Né? Então a criança, o cérebro dela, a parte do sistema emocional do cérebro dela, tá mais desenvolvido do que o racional. Então, a criança é muito mais impulsiva, muito mais reativa por um motivo de maturidade cerebral, não tem outra coisa. É biológica. É biológico. Então, os adultos quererem que a criança se expresse adequadamente, não chore, não faça birra, não grite, sem ensinar para ela, sem dar recursos para ela de o que fazer nesse lugar, né? Ela não vai saber. Porque é muito fácil virar para a criança e falar: não chora, não grita, não isso. Mas e o que ela pode fazer então? Se eu falo para a criança o que ela não pode fazer, ela fica confusa. Tá, mas se eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer? Né? Então, a educação emocional também trabalha. Como eu posso me comportar? Então, a gente precisa pensar muito nisso, que a educação emocional, tá vendo? Não é só mostrar as carinhas e falar que emoção é essa. É uma coisa mais aprofundada nisso. Mas, bom, todo mundo dá conta, gente. E aí, qual que é o relacionamento? Porque, assim, eu sempre falo que eu sou uma pedagoga que defendo muito minha tia falando que engole o choro, eu conheço bem, conheço. Todos nós. Mas, até me perdi, fui ler o que a Cal falou. Como que influencia no aprendizado da criança? Lembrei, porque eu sou essa pedagoga que fala, não, gente, o afeto é importante no processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, não. Como que a gente tem diferentes resultados? Isso eu não preciso nem perguntar, porque eu sei que, com certeza. Mas qual que é a relação da educação emocional com o aprendizado da criança? Olha, o Daniel Goleman mesmo já comprovou através de pesquisas que as pessoas mais bem-sucedidas não foram aquelas que tinham alto índice de inteligência, QI. Eram aquelas que tinham um QE, coeficiente emocional, mais elevado. Ele tinha a forma de medir lá, né, através das pesquisas, mas o resultado que ele chegou, depois de anos de pesquisas, foram esses. As pessoas em altos cargos de liderança, as pessoas com uma vida de melhor qualidade no lado pessoal, no lado profissional. Porque o que é ser bem-sucedido também, né? Exatamente. Então, elas tinham uma inteligência emocional mais bem desenvolvida. Então, entendendo-se essa pesquisa, a gente pode entender que não adianta eu querer simplesmente ensinar para a criança todos os conteúdos curriculares, tudo, sem considerar que ela é simplesmente um ser humano. Se eu trabalho com as emoções, eu estou trabalhando com a humanidade que existe em cada criança. Não tem outra coisa, gente. Porque se eu não trabalho com as emoções, eu não acolho o ser integral que existe ali naquela criança. Ela não é só um cérebro sentado que vai reproduzir. Oh, meu Deus. Hashtag quem mais tá emocionada? Hashtag emocionado. Não, mas gente. Que eu fico emocionada, porque quando eu resolvi fazer mestrado falando de metodologia ativa a gente considera a criança como um todo, né? A criança e o adolescente. E aí eu li alguns relatos e algumas coisas de tipo assim, como que o professor é importante na vida da criança? Quando um professor é ruim, você lembra diretamente dele. Tipo, eu não gosto de matemática porque a professora era desse jeito. E o contrário também, mas mais forte às vezes, né? Porque fez muita diferença e tal. E se o professor, que é adulto, faz essa diferença, imagina a criança para a vida dela, né? E você sabe que essa questão tem a ver com as memórias, porque as memórias que marcam em nós são as memórias emocionais. A gente tem memória que tem uma relação com alguma emoção muito forte que a gente sentiu.
O nosso cérebro não tem a capacidade de armazenar todas as memórias de todo o nosso tempo de vida. Então, o que armazena? São as memórias emocionais. Então, vamos lá. Se eu posso fazer um trabalho de educação na sala de aula, ou como mãe, como pai, enfim, e eu posso considerar essa parte emocional das crianças de forma consciente, eu estou trabalhando, alfabetizando essa criança emocionalmente, que tipo de memória emocional que eu estou marcando a vida dela para o futuro? Né, gente? Porque se eu faço um trabalho focado no conteúdo que eu tenho que fazer, mas se eu consigo educar emocionalmente, e não é muito complexo, às vezes parece bicho de sete cabeças, mas não é, gente. Dá pra gente colocar em tudo que a gente faz esse trabalho emocional, dá pra fazer isso. Se eu faço isso, eu considero muito mais a criança, porque eu respeito muito mais ela, e eu dou uma oportunidade para ela de aprender. Por quê? Porque quando eu perceber que a criança não está aprendendo, ou não está interessada, ou não está dando conta de participar, eu vou ver além do que eu estou vendo. Eu vou parar primeiramente de julgar, esse menino quer fazer, esse menino isso, esse menino aquilo, que acontece muito no meio da educação. Tudo bem, eu entendo. Eu sou professora, fui professora, eu sei disso. Não é fácil, né? Assim, numa turma grande. A gente sabe. Em todo mundo, mas total. Assim, tudo tem um motivo, né? A criança não inventa as coisas. A criança não inventa. Mani, pessoal, aí. Quando eu descobri esse negócio de educação emocional, que graças a Deus foi o meu primeiro ano de sala de aula, que eu descobri, já fui logo aplicando tudo e tal. E só um parênteses, tem tudo a ver com você? Pode continuar. Coraçõezinho subindo aqui. Eu não posso apertar. Quando eu descobri, e quando eu comecei a entender mais o comportamento infantil, gente, é como se tivesse, sei lá, tirado uma nuvem. Sabe? Eu passei a entender muito mais o que eu sentia quando aconteciam as situações com as crianças. Porque o problema, de verdade, não é o comportamento da criança, é a minha limitação em lidar com esse comportamento. Nossa, e quando eu entendo que a limitação está em mim, eu vejo que, tudo bem, é difícil reconhecer limitações, mas eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Porque é muito mais assertivo eu mudar a mim primeiro do que eu mudar alguém. Com certeza. Então, gente, não tem como eu fazer um processo de educação emocional se eu não faço em mim primeiro. Então, se você tá aí, eu vou fazer, não sei o que, alguma coisa com os meninos, mas se você não quer trabalhar as próprias emoções, reconhecer as próprias emoções, cuidar das suas emoções, você não vai conseguir educar emocionalmente ninguém. Porque não dá. Porque primeiro você tem que sentir o que é isso. Sentir o que é você reconhecer uma emoção em você. Sentir o que é você ficar frustrado. Nomear que você está frustrado, mas fazer um esforço para lidar com essa frustração, para aprender alguma coisa, para depois, quando a criança fica frustrada porque ela não consegue escrever o nome dela, você tem autoridade para falar com ela: olha, eu entendo que você está frustrado, mas vamos tentar mais uma vez. A gente, quando não consegue de um jeito, precisamos tentar de jeitos diferentes. E você vai falar com isso com tranquilidade, porque essa autoridade que eu estou falando que vem, não é autoridade que as pessoas vão te ver como autoridade. Não é isso. É uma autoridade que você sente para fazer aquilo que você faz, porque você sente tranquilidade em lidar com as crianças. Mas você vai estar tranquilo sempre? Você nunca vai estressar com os meninos? Você nunca vai ter raiva? Não, gente, não é isso que eu tô falando. Se alguém já tá entendendo, eu já tô desentendendo isso aí. Não é isso. Não é que as emoções, né, Cacá? É ter um pouco mais de controle. O que eu posso falar que depois que eu descobri a educação emocional mudou na minha vida? Muita coisa. Mas, algumas coisas que eu posso falar é que eu tenho... É o seguinte, eu sinto as emoções, mas eu já dou conta de nomear na hora. Nossa, eu tô sentindo tal coisa, eu tô sentindo... Isso é libertador. E... quando eu nomeio, falo pra mim o que eu tô sentindo, eu tenho uma capacidade de gerenciar o que eu tô sentindo muito mais fácil, muito mais rápido. E o que eu sinto dura muito menos tempo. Então, se antes eu tinha uma raiva, eu não sabia que eu tava com raiva, não identificava que eu tava com raiva, e enfim, acabava explodindo alguma coisa no sentido e ainda ficava remoendo porque eu fiquei com raiva.
Agora, se eu sinto raiva, eu falei, nossa, eu tô ficando com raiva. Deixa eu Aham. fazer alguma coisa aqui, tal. Se eu chego a algum momento de explodir ou de expressar de uma forma um pouco mais agressiva, eu tenho a oportunidade de depois retomar, se eu explodir com alguém, alguma coisa nesse sentido, pedir desculpa, porque eu reconheço, eu me Uhum. coloco numa postura de que eu estou aprendendo a lidar comigo, gente, porque Uhum. não é fácil, não. E é eterno. Isso, não, isso é ilusão achar que, né? Olha É só, o Pedro eterno. está falando um negócio aqui muito importante, Cacá. E eu que trabalho com os adolescentes, posso dizer que a questão emocional para eles é muito decisiva em sala de aula. E daí, se a gente tem essa educação emocional desde pequeno, né, fica mais fácil. Com os adolescentes, eu não tenho muita experiência, né? Ou quase nenhuma experiência, assim. Aham, Então eu nem me atrevo, sabe, gente, a ficar falando muito sim. de adolescente, não, porque não é E muito minha também área, não. nem é nossa praia. Que pedagogo gosta de menino pequeno, gente. É. Mas o que eu sei é que com qualquer pessoa, adolescente, adulto, enfim, se a gente já se comporta com eles de um jeito mais consciente de que eu tô lidando com uma pessoa, tá expressando emoções, eu tô tentando interpretar, entender, desenvolver minha empatia, o relacionamento já fica muito mais saudável, É, né? As pessoas já uhum, reconhecem em você uma pessoa que ela pode confiar. Por exemplo, o adolescente precisa muito disso, de alguém que ele precisa sim. confiar, né? Ainda mais nos dias de hoje, Uhum, é. né? Então, se um professor pode ser uma referência para esse adolescente, isso é maravilhoso, né? E tem tantos professores que mudam a vida, né, de tantos adolescentes. Eu admiro muito, meus Muitos, parabéns. muitos. Minha tia tá falando também, os adolescentes são maravilhosos para se trabalhar. Como diria minha mãe, que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? E tem que ser que É, goste mesmo. Isso é gosto mesmo, sim. Que aí é é, mais fácil também a gente lidar com a nossa emoção quando a gente gosta, né, Cacá? total, total. Então tem Aí gente que vai ter mais facilidade. a gente É, se sente no lugar certo, assim. isso. Estou no lugar que eu deveria estar. Tá tendo tanto comentário que eu não tô conseguindo ler, É, não. Você quer ó, ler a Nana aí? falou, o emocional tem que caminhar junto com o aprendizado em qualquer idade e em qualquer fase. A Nana falou, empatia é tudo nessa vida, se colocar no lugar do outro. Tá precisando, né, Nana? Tanta gente sem. Ah, a Carla falou um negócio importante aqui também. Em sala de aula, se o aluno está abalado emocionalmente, com certeza não renderá e não irá abstrair o aprendizado. E lá atrás, teve um comentário da Aninha que me chamou a atenção, que eu acabei deixando passar, que ela falou: se eu respeito meu filho, ele aprende a respeitar o outro também, né? Nessa questão de emoção também. A Aninha, o Caetano tem quase dois, pequenininho ainda. Mas essa fase, até 6 anos, a gente sabe que é a fase que as crianças mais aprendem na observação. Que a gente Uhum, fala que é como se elas fossem uma esponja. Então elas aham. aprendem muito pelo exemplo. E isso dá Então, pra gente ver nas brincadeiras delas, né? Você lembra aquele trabalho que a gente fez da ludoteca? Que a maioria das crianças brincam, a gente pode até observar vários comportamentos da família, observando a brincadeira das crianças. Se ela brinca de casinha de um jeito, ai, minha filhinha, com carinho, ela recebe carinho em casa, muito provavelmente, né? exatamente. Exatamente. As crianças repetem, né? Na Uhum, brincadeira, uma realidade. A brincadeira é uma forma delas expressarem o mundo delas, né? uhum. Mais comentários aí? Tem vários. Nana falou, nós professores fazemos total diferença na vida dos alunos. Pode-se perceber que eu venho de uma família de poucos professores, né? Meus alunos sempre tiveram acesso a mim porque eu me colocava no lugar deles e estava verdadeiramente aberta para ajudá-los no que fosse possível. Falar olhando no olho, olha só, isso é importante também. Também lido com adolescente e a questão emocional faz toda a diferença e eu estou sempre aberta aos meus alunos. Então, olha o que Para que é auxiliar. interessante que eu tô percebendo nos comentários, né? Que a afetividade, ela tá muito presente. Então, meu convite para Uhum, vocês é que vocês se aprofundem nesse processo de alfabetização emocional. Eu tô vendo o Rodrigo atender alguns pacientes adolescentes, a gente está preparando alguns materiais, e aham, aí ele tá fazendo na terapia dele um processo com alguns adolescentes de alfabetização emocional de atividades que seriam para crianças de 8 anos.
Então, para você ver o nível da necessidade. Então, não importa qual idade, não. Se você vê necessidade ali, se você vê que encaixa, faça. Então, meu convite para vocês é: busquem se aprofundar nesse assunto para, além desse campo do acolhimento, que é essencial, da afetividade, que é muito importante, que você tenha recursos para ler as emoções, devolver essas emoções para esse adolescente, para essa criança, para que ela aprenda a interpretar nelas emoções, ou seja, ficar numa relação em que você possa ensinar essa pessoa, esse adolescente, essa criança, como que ela pode fazer. Porque um dos pilares da inteligência emocional é a automotivação, que é a pessoa conseguir ela mesma aprender a nomear o que sente, lidar com o que sente, desenvolver otimismo, desenvolver persistência, coisas muito importantes na nossa vida, né? Acho que eu tô precisando fazer um curso com você, hein, Caio? Mas o convite é esse, gente. Os recursos são imensos. O que mais tem hoje em dia são recursos. Mas não se esqueçam nunca. O recurso mais importante é você mesmo. Então, você trabalhar você, para você ter competência e habilidade para ajudar as crianças e os adolescentes a eles lidarem com as próprias emoções, tá bom? E é um ciclo, né, Cacá? Se a gente faz isso com eles, criança e adolescente, já chega na fase adulta com isso também, né? E facilita muito a vida. Bom, então, Total. já que você já fez esse apelo, a gente tem algumas estratégias básicas, Cacá, para desenvolver a educação emocional. Aí pensando mais em criança, né? E como isso funciona com adulto, que você já falou que não tem muito como. Tem que partir, quando é adulto, tem que partir muito da pessoa, né? Mas quais são algumas estratégias básicas assim que você pode falar? Não que seja receita Então, de bolo, que a gente sabe que não existe isso, mas assim, você entendeu? total. Não existe receita de bolo, gente. Eu todo dia também descubro coisas novas, porque pensa o tanto de gente que tem no mundo e algumas pessoas no mundo trabalhando com isso estão inventando sempre algumas coisas, né? Então, recursos. A gente já falou do recurso interno. Então, você quer buscar trabalhar suas emoções? Vou te dar uma dica importante. Pega papel, caneta e anota. Pegaram? Peguei. É o seguinte: autoconhecimento, tá bom? Então, para os adultos uma palavrinha: autoconhecimento. E uma dica que eu vou dar para vocês é o canal no YouTube e o Instagram aqui do Rodrigo Ferretti. Meu marido, por acaso, né, gente? Mas, olha que coincidência, gente. Só coincidência. Por que eu estou indicando ele? Porque todos os conteúdos que ele está produzindo, nós estamos juntos nisso, estão focados em te ajudar as pessoas a identificarem as emoções, a se entenderem, a se trabalharem. Então, se você quer trabalhar você mesmo, faz o seguinte: busca esses conteúdos, aprofunde-se nisso. Tem o livro dele, Conecte-se a Você. Excelente livro. Então, o processo para o adulto é esse: autoconhecimento. Então, se você puder fazer uma terapia também, faça uma terapia. Mas ajuda muito. Mas ele está produzindo conteúdo gratuito todo dia no Instagram e lá no YouTube uma vez por semana. E que são conteúdos, gente, que realmente transformam as pessoas. Tem pessoas que dão feedback falando: "Oh, muito obrigado". Quantas vezes o Rodrigo já recebeu mensagem de pessoas de outros estados, de outros países, falando que saíram da depressão por conta dos vídeos dele, gente. Que massa, Cacá. Isso é a pessoa saber aproveitar uma coisa que tá gratuita aí, tá bom? E você tá falando de depressão, esse negócio de autoconhecimento, até a pessoa às vezes reconhecer que ela tá deprimida, né? O autoconhecimento é realmente muito importante. Inclusive, ontem a gente colocou no canal um vídeo. Será que você está com depressão? Que a gente colocou lá, a gente colocou um questionário para as pessoas, para as pessoas preencherem. Porque as pessoas muitas vezes não sabem que estão com depressão e é importante esse diagnóstico inicial, simples, inicial, tá bom? Mas isso são parentes, tá, gente? Mas isso é só para mostrar que para o adulto que quer trabalhar com isso é o autoconhecimento, tá bom? E a gente tem aí livros e materiais e terapias e uma fonte imensa de recursos para quem quer fazer. Mas tem uma coisa muito importante.
antes de buscar qualquer coisa. Vontade, tá? Uhum. Eu vou te falar uma coisa, você que tá me ouvindo. Quando você começar a aprofundar nisso, de verdade, tem hora que você vai querer parar. Porque tem coisas que você vai encontrar em você que você não vai gostar. Você não vai muito. gostar. Não. O Rodrigo tem até um vídeo que ele fala sobre isso. Mas você precisa continuar. Porque cada vez mais, se você busca se conhecer, mais fluido vai ficar esse processo para você. E mais tranquilidade você vai ter para fazer com as crianças e com os adolescentes, tá bom, gente? Então, essa é a dica aí para vocês, com vocês mesmos. Uhum. E com criança? Eu tô até vendo aqui uma pergunta. Como trabalhar isso com as crianças em idade pré-verbal, né? Ótima pergunta. Ótimo. Então vamos lá. Com as crianças, meus amores. Não vou falar de adolescente. Desculpem-me. Desculpem-me a não sabedoria com relação aos adolescentes, tá? Mas, enfim, depois eu passo pra Mani pra passar aqui pra vocês alguns Instagrams que trabalham com adolescentes que eu gosto. Tá bom? Não, a gente vai postar amanhã as suas dicas. Tá? Mas então, eu vou falar de onde eu tenho experiência. Gente, criança, lembra? É tudo de bom. Quem é pedagogo? Lembra quem é pedagogo, já estudou, assim, tal, algumas coisas falando de brincar? Pois é. Esse processo de alfabetização emocional, ele tem também o elemento do brincar, que é o mais fantástico e fundamental, gente. Criança aprende... gente, você se diverte. Criança aprende brincando. É brincando que a criança aprende. Então, a criança na idade pré-verbal é brincando mesmo. Musiquinha, história, brincadeira. E olha, na idade pré-verbal, que a criança ainda não sabe expressar em palavras o que ela sente, é mais importante ainda a paciência dos adultos, né? Porque ela vai ter muito mais dificuldade de gerenciar o que está sentindo, de se acalmar. Então, é mais paciência, ainda não tem jeito. Uhum. Mas também ela cresce, daqui a pouco passa essa fase, né? Que ela não sabe falar. Mas nada impede de você estimular a criança. Então, eu trouxe aqui uma dica hoje de um jogo super simples, que todo mundo pode confeccionar em casa e pode começar a fazer a partir de hoje. Tá cedo ainda, dá pra fazer. É só pra não deixar pra amanhã, gente. Porque tudo que a gente deixa pra amanhã nunca faz. A gente não faz. Não faz. Mas antes de eu falar do jogo, vamos lembrar aqui. Histórias, músicas. Então, deixa eu dar umas dicas aqui de músicas pra vocês. Coração Palpita. Coração Palpita. Que inclusive é de Belo Horizonte. Ai, gente, adoro. Eles têm várias musiquinhas que trabalham diretamente as emoções. Vale muito a pena você buscar e conhecer. No YouTube tem. O Mundo Bita tem algumas musiquinhas sobre emoções, gente. Eu amo o Mundo Bita. Nossa. Eu também. Também, então vale a pena. Desenho muito colorido, chama a atenção da criança. Eu escuto super. A gente nem tem criança em casa ainda, imagina pra te ver, né? Nunca mais vai ouvir o resto das músicas. Meu Deus. Então, músicas são fundamentais. Idade pré-verbal, idade verbal, música. Porque a criança aprende muito com a música também. Então, esses recursos lúdicos, né? Histórias. Então, vou trazer para vocês aqui já como uma dica de um livrinho que eu tô trabalhando na live das crianças. Que eu vi até que a Flávia tá aqui. Beijo pra você, Flávia. Nosso grupinho Emociona Kids, né? Tô trabalhando esses dois livrinhos aqui, ó. Tenho Monstros na Barriga e tenho Mais Monstros na Barriga. Que a autora, ela traz de uma forma diferente as emoções, que é através de monstrinhos, olha só. Ai, que ilustração mais linda. E as crianças, gente, adoram. As mais pequenininhas, principalmente, mais gostam ainda. Mas os grandinhos também gostam. E hoje tem tanto livro infantil, né, Cacá? Sobre tô triste, tô feliz, tô com raiva. Isso. Nossa, tem muita coisa legal, né? Tem. Então, essas historinhas, gente, pode
Pode comprar, porque as crianças não se cansam das histórias. Você pode fazer com elas, você conta, depois elas contam, depois É, ensina. Gente, dá pra fazer um tanto de coisa com as crianças, nossa, e tá? quando elas Então, contam é tão legal que dá pra ver o que elas perceberam da história, né? é, então, as histórias são fundamentais também, tá? A Flávia tá até falando aqui que o Lucas tem aprendido muito sobre as emoções e até nomeá-las. Que Ai, emoção! gente. Que vai É, falar agora. a Aninha deu a dica da música sobre sentir. O Mundo Bita tem uma música sobre sentir, é linda mesmo. Então, gente, É. depois da live, pesquisam esses recursos, sabe? Porque Uhum. eles são excelentes. E brincadeiras e jogos. Qual o jogo que eu vou trazer aqui? Jogo da memória. Jogo da memória. Você vai estar, ó, Maravilhoso. pedagogos de plantão aí, olha. Você vai estar trabalhando os recursos cognitivos com a criança. Você pode fazer jogo da memória para trabalhar cores e emoções ao mesmo tempo. Uhum. Formas e emoções ao mesmo tempo. Uhum. Memória e emoções ao mesmo tempo, né? Só que, como é que é, assim, na regra, em geral, o jogo da memória das emoções, né? Esse aqui eu peguei a imagem da internet e confeccionei. Uhum. Mas a gente é muito a favor de quando você for confeccionar jogos, principalmente se for filhos, vocês estão em casa agora, né, com os filhos, que vocês confeccionem junto com as crianças, né? Chama a criança para participar do processo de criação do jogo. Ela vai se Já faz envolver muito parte da mais. brincadeira. Já faz, você já vai estar trabalhando ali com ela a afetividade, o acolhimento, a conexão, que é extremamente importante. Sem conexão também não tem educação emocional, né? Então, confecciona com ela o dia que você quiser, seja expressões em carinho, seja alguma coisa na internet que você imprime, seja foto da criança fazendo várias Uhum. expressões e você faz o jogo da memória, né? Confecciona. E na hora de jogar, é muito importante que você jogue junto com a criança. Então, Uhum. mãe e pai senta para jogar com os filhos. Professores, quando voltarem às aulas, ou online mesmo, joguem junto. Porque na Uhum. sua vez, você também vai falar das suas emoções. Porque isso para as crianças é fundamental. A parte mais Uhum. legal do jogo para as crianças não é quando elas falam, é quando você fala. É quando Aham. sai Você se você. coloca igual a ela, né? Gente, na hora que sai esse aqui, é a melhor. A Eu, melhor. eu me identifico, viu? Elas vibram na hora que sai raiva pra você. Elas ficam querendo saber, porque, gente, raiva é uma emoção super reprimida. Não pode sentir Uhum. raiva. Menina bonita não sente raiva, não sei o que lá, não sei o que lá, né? As pessoas reprimem muitas emoções. Então, na hora que Uhum. sai isso aqui, que beleza. Elas querem saber se você também tem raiva. Como é que você Uhum. faz, né? Então, uma das perguntas que você faz quando a pessoa acerta, né? Virou, acertou. Que emoção Aham. é essa? Que emoção é essa? A criança tem que falar, tá? E aí depois, uma outra rodada, para não ficar cansativo, dependendo da idade, quanto mais novinha, menos perguntas, senão ela não vai querer Uhum. brincar, né? Mas Aham. quanto maiorzinho, você já pode ir perguntando. Quando que você sente raiva? O que que Uhum. faz você sentir raiva? Me conta um dia aí que você sentiu raiva. Como é O que que seu que corpo você fica quando fez? você sente raiva? O que que você fez quando você sentiu raiva? Perguntas. Ou então, saiu a pergunta para a criança: o que que deixa a mamãe com raiva? O que que você acha que Aham. deixa a professora com raiva? Empatia, Sim. Aham. identificar a Botar emoção no no lugar do outro. outro. Então, exatamente, Cláudia, as crianças, a família se conhece melhor. Quer uma oportunidade melhor do que brincando, se conhecer? Não tem. É. Não tem, pessoal. Então é isso, assim. Um jogo super simples que eu acho que dá para vocês fazerem com as crianças, que vocês vão começar a compreender esse universo emocional. Esse Uhum. universo emocional, que é muita coisa. E esse jogo se dá Muita para jogar coisa. eternamente, porque, pensa bem, a cada dia que passa a gente sente mais emoções, né? Então o Aham. pacotinho aumenta, né? Então o recurso não acaba, Oh, não. só aumenta. E você tá falando, eu tô pensando aqui que uma forma muito didática da gente entender as emoções é aquele filme Divertidamente, né? Porque as Uhum. crianças, o que as crianças mais gostam é o raiva. Inclusive eu. É. E é uma forma legal da gente já começar a introduzir isso para as crianças também, né? Porque muita gente tem dificuldade de pensar, como que eu vou abordar isso com a criança, né?
Exatamente. Então, quando a gente trabalha de forma lúdica, fica mais leve. Mas eu quero falar uma coisa importante para vocês agora. Se na hora da brincadeira você perceber que a criança não quer falar, ela não quer responder, ela não sente a vontade, não força. Force. Não force. Português. Não force. Mas eu não quis te corrigir, não. Eu tô falando junto com você. Não force. Pedro, corrija aí pelos comentários. Lamentável. Isso. Não force. Uhum. Por quê? Porque senão vai tirar a leveza da brincadeira, né? E pode Senão... traumatizar também, de uma forma de obrigar a falar. Porque cada um é um, né, Cacá? Tem muita gente que não gosta de falar, e enfim. E quanto mais você propor, mais a criança vai se sentir à vontade de brincar. Principalmente em grupo, né? Principalmente em grupo. Isso quem é professor sabe. Então, não forçar a criança é muito importante. Respeitar o tempo dela, mas sempre dar o feedback. Tipo assim, se ela não quer falar, não julgue jamais. E fala, ó, eu entendo que você não quer falar agora. Depois, se você sentir vontade de falar, você pode falar. Deixa em aberto. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa o que você acha. Isso. Porque o mais importante não é você ter resposta. E também, ó, não existe resposta certa e errada, não. Sabe por quê? Tem hora que a criança vai responder umas coisas, você fica, o quê? Sério? E Internamente. aí, às vezes você nem consegue reagir, né? O que a criança tá falando? Que a criança surpreende a gente. Total. Então, ó, por isso que é importante você fazer o próprio trabalho emocional para você dar conta de controlar suas emoções nessa hora. Né? Pra você não estragar a brincadeira, né? É, com certeza. O acolhimento é muito importante, mas é super divertido. É um processo que pode ser... O jogo da memória é ótima. E olha, é uma forma de começar, tá, gente? Não é pra parar ali e fazer só isso pra sempre. É só pra mostrar pra todo mundo que eu não preciso de muita coisa pra começar isso, não. Sim. Mas eu preciso de vontade e tá buscando sempre aprender mais e tal. É claro que se eu não vou trabalhar com isso profissionalmente, eu não preciso me especializar. Mas se eu vou trabalhar isso profissionalmente, eu preciso me especializar, estudar mais e tudo mais, né? Mas enfim. Pode falar. Não, é isso. Não, aproveitando você falar essa parte do profissional, né? Gente, sigam o Espaço das Emoções. Deixa eu fazer merchan para minha amiga. Que a Caína desenvolve vários materiais legais, historinha, música. Gente, Caína tá aprendendo a tocar o ukulele. Ela ninguém tá suportando essa menina. Mas sério, falando sério. Tem muita coisa legal no Espaço das Emoções. Você também tem e-book, né, Cacá? Que eu lembro que eu dei uma olhadinha pra você. O e-book a gente tirou do ar, porque a gente tá reformulando. Mas eu tenho aqui outro material que eu fiz parte dele, que eu quero apresentar pra vocês, que é esse aqui, ó. Oficina das Emoções, Teoria e Prática, um guia para psicólogos, pais e educadores. Gente, o que é esse livro aqui? Completo, hein? Completo. O que é esse livro aqui? Esse livro é escrito por 15 psicólogos e eu, ou seja, peixinho dentro da água, né? Tem nada de fora da água nisso. Mas a gente escreveu, cada um na sua experiência, sobre várias atividades, várias vivências em Oficina das Emoções. São psicólogos que fizeram Oficina das Emoções. Eu tô nesse livro porque eu trabalhei na sala de aula com as emoções e aí eu escrevi um capítulo para professores. Então, se você é professor, esse capítulo tá muito bom. E um capítulo para pais, né? De como orientar as crianças, como fazer esse trabalho de alfabetização emocional. E aí, gente, esse livro tá muito bom. Eu tenho ele aqui para poder entregar. Esse livro tá... Ele é uma riqueza de verdade de material. A gente que escreveu usa... Claro. E é só pedir pelo Espaço das Emoções mesmo, DM? Só no direct. Sim, no direct a gente combina, eu tô enviando pelos correios. Então, é um material que super vale a pena. Quem quer trabalhar...
uma boa leitura para quarentena, gente. É um livro excelente de verdade. Quem quer aprofundar nisso, tem uma parte teórica básica, mas é muito mais prática. Tem muitos recursos, muita coisa boa, vale muito a pena. Custo-benefício muito bom esse livro. Então, depois de acabar aqui, se você quiser. Olha a Cal pedindo sorteio dele no amarelo. Ó, quem sabe um dia Olha só, fica aí uma dica. Se eu tiver quantos seguidores lá no Espaço das Emoções que eu vou fazer sorteio. A gente tem que fazer uma parceria sensoriando Segredos da Infância, Espaço das Emoções e Amarelo. Ó, achei acho que dá pra fazer um sorteio. Clique, você quer, entra lá. Chame quantos amigos. Olha, gente, daqui a pouquinho o Instagram vai cair a live. A gente tem mais uns 7 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta para Cacá? Vamos ver se vai ter alguma pergunta, mas enquanto isso, Cauã falou um negócio legal que talvez seja bom você conversar sobre, Cacá, que é que a gente pode perceber que tem algo de errado com as crianças nos jogos. Através dos jogos, né? Nossa, total. Total. Meu Deus, tudo conectou. Gente, isso é maravilhoso, porque muitas vezes as crianças estão passando por algum sofrimento interno, e a gente tem que considerar que sofrimento de criança tem a ver com a idade dela e a maturidade dela e as vivências dela. Uma criança também tem sofrimento. Ela está passando por alguma coisa, ela não está conseguindo expressar. E ela vai expressar pelo comportamento, muitas vezes desafiador. E aí, quando você senta para ela e pergunta, tá pensando em alguma coisa e tal, ela não vai conseguir falar, não vai conseguir elaborar, nem conectar as coisas, fazer assim, analogia, uma conexão do que aconteceu, por que ela tá sentindo aquilo, por que ela mudou. Mas quando você brinca, quando você joga, ela tá ali inteira, né? Então, ela fala mesmo. Não é à toa que os psicólogos, eles atuam com ludicidade na terapia. Sim. Porque é assim que as crianças mais se expressam. Então, se eu estou atenta, com uma escuta atenta e amorosa, estou prestando atenção de verdade, eu estou inteiro na brincadeira, eu identifico muitas coisas. Não estou julgando, principalmente. Eu identifico muitas situações ali que eu posso trabalhar durante e depois. Depois eu posso, então, criar alguma história, que eu sou dessas. Eu gosto de criar história para trabalhar alguma coisa. Com a criança, para ajudar ela a entender o que está acontecendo com ela, ajudar ela a elaborar aquilo, ajudar ela a passar por aquilo. Então, com certeza, Cal, a gente identifica se a gente estiver atento. Aí, Cacá, uma pergunta que surgiu aqui, eu vou aproveitar para já anunciar, Cris, que no dia 9/7 a gente vai receber uma pedagoga falando sobre autismo especificamente. E aí a Cris perguntou aqui, Cacá, se tem alguma adaptação para as crianças autistas. Olha, como eu não tenho especialidade nessa área, eu realmente fico assim, devendo. Porque eu não tenho experiência desse trabalho emocional com crianças autistas, né? Mas o que eu sei é que, assim, como a gente já trabalha com muitos recursos lúdicos, os autistas, eles também utilizam, né? Com eles também é utilizado muitos recursos lúdicos. Muitas vezes o que vai mudar também é um pouco da linguagem, né? Eu ia falar isso, talvez fazer um diagnóstico. Diagnóstico não é uma palavra boa, mas assim, conversar com os pais ou com o responsável, né? Porque a gente tem vários tipos de formas de expressar, né? Os sentimentos e tal com os autistas. Tem alguns que têm problema com toque, tem outros que gostam de toque, se sentem seguros. Então, talvez fazer isso com os pais, né? Eu não sei se eu falei da melhor forma, mas assim, fazer isso. Eu entendi. É um diagnóstico mesmo, né? Com os pais para direcionar por aí. Mas eu penso assim também, para os pais, para todo mundo, né? Que também for trabalhar com autista, é também fundamental que você trabalhe as próprias emoções, porque o desafio é maior, né? Muito. Então, nesse sentido, buscar pessoas que sejam mais especializadas nessa área. Que com certeza muitos psicólogos têm muito mais facilidade de te ajudar nisso.
psicopedagogos também, né? Psicopedagogos, né? Então, A Jaqueline... o que que eu decidi? Eu decidi, né? Eu decidi assim, que a gente também não consegue abarcar tudo, né? Não dá pra gente também abarcar tudo. Então, eu decidi que eu iria me especializar na primeira infância com as crianças, né? Sem me especializar em nenhum outro tipo de necessidades especiais e tal. Porque o que mais tem aí é criança com dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Sabendo que também tem muitas pessoas também que têm um trabalho mais direcionado para autistas, que eu também posso passar para você, Mani, depois que eu conheço alguns, Joia. tá? Não, amanhã a gente vai publicar. A live vai cair. Queria ficar a noite toda conversando com a Cacá. Amiga, obrigada. Muito bom ter você aqui. Eu admiro muito seu trabalho, você sabe disso. Sigam o Espaço das Emoções, gente. A Caena tem muita coisa bacana por lá. Obrigada a todo mundo também que acompanhou, né, a gente aqui. E já que tem gente pedindo sorteio aí, pelo menos a gente tem um para semana que vem do livro Educação contra a Barbárie, que é um livro bem legal também. Participem, é só procurar lá no feed. E muito feliz de ver tanta gente que estudou com a gente, né? A Flavinha tá dando oi, Juju. Minha família em peso, como sempre. E todos os nossos seguidores aqui. Eu tô me sentindo pressionada porque o Instagram já tá me avisando que vai desligar em 2 minutos. Tô nervosa. Mas aí, só pra comentar, que semana que vem a gente vai conversar sobre maternidade e educação. A gente vai ter um relato de experiência com a Jamile. E na semana seguinte, do dia 9, a gente já vai ter uma especificamente de autismo com a Jaqueline, que comentou aqui. Estarei aqui para ver também, para aprender. Que vai ser muito legal, vocês vão gostar. E muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, Cacá, para terminar? Você tem 1 minuto e 22 segundos. Gente, não, eu só quero agradecer vocês pela paciência aí, pela parceria, pela participação de todos vocês. E eu só gostaria mesmo de encorajar. Se eu hoje conseguir encorajar um de vocês a começar a buscar mais, estudar mais, aplicar já, desde já, eu já fico muito feliz. E é isso. Depois entra em contato lá, sigam o Espaço das Emoções. Pessoal aqui que está seguindo o Espaço das Emoções, sigam o Amarelo Educação. Acompanhem eles. Tem gente que segue o Espaço das Emoções que é pedagoga, está formando, então vai ser muito útil também seguirem eles, tá bom, gente? No mais, muito obrigada, foi ótimo. E quem quiser o livro, me procura. Amanhã a gente vai postar os materiais que você indicou e a gente está aberto também no DM, no que vocês quiserem, tá bom? Cacá, obrigada, te amo. Também te amo, amiga. Por tudo. Beijo, boa noite.